E aí, gente, como é que vocês estão? A gente aqui tá chegando com mais um episódio do podcast Língua de Jambu. Toda sexta-feira vocês sabem que a gente traz alguém aqui que sempre tem muito a falar. Uma informação aí com entretenimento, uma conversa, né, cheia de informação e entretenimento. O meu convidado de hoje, ele é um cara que tem mais de 35 anos de carreira. Eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos, Kim Marques, ele que por muitos é chamado como professor do Brega. Querido, muito obrigado por ter tirado um dia da sua agenda corrida para vir nos atender aqui. Para nós é uma honra, é um prazer, eu adoro essa marca. Olha, pode desligar que não tem problema que a gente... Moço. Não atrapalha nós, rapaz, aqui. Não tem problema que a gente vai seguindo. Língua de Jambu. Língua de Jambu. Sabe por que o nome, né? Cara... Como é que a língua fica quando a gente come jambu? Meu Deus, tremendo. Doido pra querer falar. Então, hoje é sua vez de falar. E eu já adianto que a gente vai falar sobre a polêmica do Brega, envolvendo aí essa divisão de título com o Recife. Mas antes, eu quero primeiro entender, porque o Kim tava me explicando que ele tem 35 anos de CD... Mas se for contada há mais de 40 anos, me explica um pouquinho dessa história. Como é que começa a carreira do Kim Marques? Bem, a carreira do Kim começa assim meio maluca, né? Porque eu tinha 7 anos de idade quando eu fui para a Escola de Belas Artes do Mestre Penaforte. Eu sempre, desde criança, eu sempre gostei de pintar. Pegar qualquer pedaço de papel, começava a desenhar e pintar. Pegava cenas assim da natureza normal e recriava no papel. Eu já tinha essas ideias. E aí meu pai viu aquilo, vou levar você para a Escola de Belas Artes de Mestre Penaforte, um grande artista, pintor, pianista, tocava cavaquinho, tocava tudo, lá na minha cidade, que é Cametá. Rapaz, quando eu cheguei lá, numa das aulas, eu vi uma moça aprendendo, a Mariazinha, aprendendo piano com o Mestre Penaforte. Cara, quando eu vi aquilo... Aí, a partir desses dias, eu comecei a chegar 1 hora antes da minha aula, justamente para pegar a aula dela, para ficar lá e corujando. Aí, meu pai viu aquela cena também, né? Ele disse, não, pelo amor de Deus. Aí nós estávamos, na mesma época, montando uma escola de samba lá em Cametá. Amor e Samba, essa escola existe até hoje. E eu fui fundador, eu e o Rui. E aí os adultos adotaram a escola para eles. Não, as criançadas querem a escola, o negócio que eles querem mesmo. E vamos dar o apoio. Aí veio meu pai. Tu, quando criança, já fazia esse movimento. E, Preto, eu sempre fui muito, desde cedo, muito aperreado com as coisas, entendeu? Principalmente a parte musical. Antes disso, só para você ter uma ideia, o meu pai era sócio de Médico Pijó, era sócio de seu João Pérez, e o vovô Jacinto também, que tinha uma casa de show lá no bairro da Aldeia, em Cametá, na minha cidade. Então, eles eram sócios 3. Quem ficava no bar era a mamãe. Então, quando eu nasci, onde era que eu dormia no dia de festa? Dentro do bar. Toma, tia. Dentro do bar. Então, nas horas que eu acordava, eu ia pra frente e via o Mestre Cupijó tocar, entendeu? Então, foi justamente aí que veio todo... O papai comprou um violão, que veio comprar instrumento aqui em Belém para a escola de samba. Quando ele voltou, ele já levou um violão de presente. Aí ele deu presente pro meu irmão, pro Valdir. Cara, eu fiquei triste, né? Porque o presente eu queria para mim. Mas não foi para mim, foi pro Valdir. Eu sei que o Valdir pegava a escola com o professor Caetano, voltava para casa. Eu corria pegar o papel dele da escola e ficava no violão e estudando. Quando foi o dia, o papai veio, olha, eu tô dentro do quarto tocando. Aí o papai meteu a cabeça, olhou assim, disse, caramba, cadê o Valdir? Eu disse, não sei. Aí disse, mas é você que tá tocando? Sou. Aí o papai, o Valdir chegou, a partir de hoje o violão é do Kim. O papai falou, Valdir, toca pra mim aí. O Valdir ficou... Tocou nada. E eu já... Não, a partir de hoje o violão é do Kim. Foi aí que começou a minha história com a música, né? E eu não parei mais, porque eu continuei os estudos mesmo dedicado. Se você ver aqui o dedo do Kim, eu estudo todo dia contrabaixo, que eu sou contrabaixista, e eu estudo todo dia cavaquinho, porque eu amo chorinho. Então, eu aproveitei a pandemia e já aprendi 4, 5, 6, hoje eu toco 15 chorinhos. Eu já me atrevo a chegar numa rodada do pessoal e já pegar o cavaco para tocar, entendeu? Então, eu sou assim, e desde criança eu sempre fui assim. Tu sempre tiveste a arte na tua veia mesmo? Sempre. O meu avô, o velho Joaquim Thiago, ele tinha uma orquestra. Ele tinha uma orquestra com todos os instrumentos que você imagina de uma orquestra. Era instrumento. E ele tinha boi também, ele era dono do boi mimoso. Só que o papai era filho único. Quando meu avô morreu, ele deixou tudo para o meu pai com 15 anos.
E meu pai jogou isso tudo fora, porque papai não tinha ideia. Meu pai cantava muito bem, eles tinham um quinteto em Cametá que fazia reza. Mas ele nunca tocou nenhum instrumento, ele só cantava. Então ele saiu dando, mano. Moleque novo, deu saxofone, trombone, deu violino, deu tudo para os outros lá. E quando eu, já criança, que eu vim já vendo, ainda havia um banjo, o reco-reco, os tambores do samba de cacete ainda estava por lá, por casa, mas que também depois ele deu, entendeu? Então a minha vida, eu já vim na veia, vim no sangue, como depois que eu fui descoberto, vários da minha família já também vieram atrás, já com o dom da música. Mas assim, quando é que o Kim se torna cantor? Quando é que tu tem esse contato como cantor? Porque com a arte tu tem desde cedo. Desde cedo. Olha, nós montamos uma banda, Os de Castro, justamente com os filhos, sobrinhos do Mesco Pijó. Eu, com 12 anos, a gente já estava ensaiando no Não Posso Me Amofinar, a banda Os de Castro. Eu tocando contrabaixo, Juca na bateria e o Vicente Castro na guitarra e o Lampa cantando. Pinote já também com a gente por lá, às vezes tocar bateria também. Quando chegou um dia, o baixista do Mesco Pijó, ele não dava para ir fazer um show. Aí o Mesco Pijó me chamou. Eu tinha 12 anos de idade, eu já sabia as músicas do Mesco Pijó todinha. Como eu te digo, eu escutei desde cedo, né? Sim. Aí, então eu já sabia todas as músicas. Siriá, Tia Mariquinha, Aramileva, tudo eu já sabia. Ou seja, nós pegamos essa banda com 14 anos, nós já estávamos acompanhando os artistas, os cantores aqui de Belém do Pará. A gente tocava com quem naquela época lá? Porque o Gersinho tinha a Rádio Tocantins, Gerson Pérez Filho tinha a Rádio Tocantins, e nós tínhamos a banda. Aí o Gerson levava o artista para as festas da rádio e a banda que acompanhava era nossa. E já era eu que era o diretor da banda, que fazia os ensaios com os artistas. E lá eu conheci o Mauro Cota, eu conheci Fernando Belém, eu conheci Ted Maxi, Miriam Cunha, eu conheci essa turma toda, Fernando Belém, Francis Dalva. Ou seja, o Ditão foi um grande amigo que me deu muita força mesmo. Aí já compondo nessa época, eu já estava compondo alguns bregas, algumas músicas, e no CD, no LP Minha Amiga do Mauro Cota, você vai chegar lá, tá lá Kim Marques, Joaquim Farias Marques, e a música Nem Ligou Pra Mim. É só você ir lá no LP do Mauro Cota, dar uma pesquisada, que você vai encontrar a música Nem Ligou Pra Mim, Joaquim Farias Marques. Foi a minha primeira composição gravada, eu tinha 14 anos de idade. Entendeu? A música Amor Especial, que o Vanderlei canta, já tinha na época. Porque aconteceu assim, com 16 anos, eu quis gravar meu primeiro CD já. Agora eu quero ser cantor. Já com apoio do Ditão, muito apoio do Ditão mesmo. Entendeu? Aí eu vim para Belém, fui para o estúdio do Cláudio aqui em Belém, e aí nós gravamos o primeiro CD com 10 faixas, que era para sair LP, com 16 anos. Aí foi no momento que o Collor de Mello chegou, a RGE ia lançar o meu projeto, eu já tinha batido foto, já tinha capa, eu já tinha assinado contrato com a RGE, tudo para lançar o meu projeto. Aí o Collor vem, pega o dinheiro do povo brasileiro inteiro com aquele golpe que ele deu no dinheiro da poupança do Brasil. O que aconteceu com isso? A RGE despachou todos os artistas que estavam programados e aí eu tive que recuar e tive que esperar um outro momento, que foi o que aconteceu já depois, bem depois mesmo. Ou seja, se não fosse o golpe do Collor, quem teria estourado eu tinha entrado com Amor Especial, um brega muito bacana, que fez sucesso hoje, que está fazendo sucesso hoje, está na boca do povo hoje. Eu tinha lançado as minhas lambadas, que eu até hoje eu não lancei, inclusive, eu vim dançar, até hoje eu não lancei. A Franci gravou algumas agora num projeto dela de lambada, Beija, Beija, Beija a Minha Boca. Ela gravou várias outras, 5 lambadas ela gravou minha, entendeu? E uma já era daquela época também, que era Sensuais Carícias. Ou seja, eu penso só uma coisa, Preto. Daquela época para hoje, eu fico imaginando se eu teria essa mesma cabeça que eu tenho hoje. Porque eu iria começar com 16 anos, eu iria pegar uma outra trilha de outros amigos, de um outro mundo, de um outro momento que Belém vivia, de produtores muito estranhos que eram naquela época, eu posso dizer que eu estava lá. E não era o mesmo momento limpo que nós temos hoje.
Hoje nós temos um momento no estado do Pará muito limpo, musicalmente falando, porque hoje você vê as pessoas falando, eu sou teu amigo, outro artista falando. Naquela época era um pouco pesado, o negócio era meio complicado. O momento limpo, você se refere à questão dos artistas se apoiarem, se apoiarem, se ajudarem. O tapete do outro. Né, entendeu? Naquela época era muito complicado tudo. Eu via porque eu escutava Editão falar, que o Editão era cantor e DJ, né? Lá no Palácio dos Bares. O Ted Max, eu vinha para cá para Belém, a gente ficava junto, eu via ele reclamar. Mauro Cota ia para Cametá, passava um mês, a gente conversava muito lá. E eu via ele falar, ou seja, aquilo dava um pouco de susto. Caramba, esse mundo é meio estranho. Para um cara de 16 anos, vindo de Cametá. Aí, quando hoje eu olho para esse momento, eu fico perguntando, será que eu seria o mesmo que Mark de hoje, se eu começo com 16 anos? Entendeu? Será que eu ia ter esse aprendizado? Porque, queira ou não queira, esse espaço que eu peguei até lançar o meu primeiro CD em 96 para 97 foi um aprendizado muito grande, meu irmãozinho. Nesse espaço de tempo, eu conheci um ser humano chamado Fernando Gogó de Ouro, o maior intérprete de samba de Belém do Pará, e tive a honra de tocar cavaquinho com ele. Eu tocando cavaquinho com o Fernando, eu viajava com ele, então ele me ensinou muita postura de artista, como você respeitar o horário. Você lembra? Você falou, meu Deus, o que não vem, eu já estava aqui. Sim, verdade. Verdade. Você entendeu? Porque eu sou assim. Então, se eu tenho que chegar 2 horas, 1 hora, eu estou vindo. Se eu tenho que chegar 3, 2, eu estou indo. E é assim, não importa se eu cheguei meia hora. Eu prefiro chegar meia hora do que chegar 15, 20 minutos depois. E Kim, tu viestes de Cametá para Belém por conta da música. Foi. Chegou no momento em Cametá que a gente fechava a agenda, a nossa banda, né? A gente fechava a agenda de janeiro a dezembro. Quando a gente terminava dezembro, a nossa agenda já estava fechada de novo para o outro ano. E fechada para o outro ano, ou seja, e aquilo estava virando um ciclo sem crescimento. O nosso sonho de... Nós tivemos muito sonho de querer que o mestre Cupijó nos ajudasse, na época, a gravar um LP também, como ele gravou o dele. Esse sonho tinha, tanto que eu comecei a compor justamente por causa desse sonho. Porque a gente já tocava nossas músicas no show lá em Cametá, não é? Os bregas lá nas festas a gente já tocava, entendeu? E quando eu vi que esse sonho ia ficar lá em Cametá, como nós temos, poxa, nossas melhores bandas hoje do estado do Pará, eu posso dizer com certeza que é Caferana lá de Cametá. Entendeu? E eu digo todas as caferanas, porque nós temos várias, né? Entendeu? Mas eles levam muito a sério a música, muito profissional. Mas Cametá consome eles todo. É difícil você tirar a Caferana de Cametá, porque eles têm uma agenda anual, igual como a gente tinha na época. Cametá tem festa todo dia. Todo dia tem um santo fazendo festa em Cametá. E todo dia as bandas estão tocando em lugares diferentes. Nas ilhas, é no campo, é na estrada e fora as viagens, que vai para Tucuruí, que vai para todos os lugares. Então tu não via mais possibilidade de crescimento naquele momento ali? Não. Eu conversava com meus amigos lá na banda mesmo. Eu falava, mano, você sabe o baguinho de feijão que você põe na caixa de fósforo? Na escola a gente fazia isso, colocava o algodão e jogava água. Pois é, ele tá doido querendo varar aqui porque acabou, mano, acabou o espaço para ele. E isso eu falava para os meus amigos lá em Cametá, inclusive. E foi quando eu decidi, assim, numa quarta-feira eu cheguei na banda e falei, galera, eu tô indo embora para Belém no domingo. Ah, vai para Belém? Vou. Pois é, vou levar minha geladeira e meu fogão, que era só o que eu tinha. Eu falei, vou embora, cara. Já tenho casa, a gente tinha arrumado casa em Belém. Eu vim 3 meses antes em Belém para eu ir me dar de graça para barzinho. Eu me dava de graça, uma apresentação de graça, para o cara me contratar. Assim eu fiz. Aí eu fechei minha quarta, que era no Chopp Mania. Eu fechei minha quinta no Mr. Grill. Eu fechei minha sexta no Espaço Aberto. Aliás, sexta no Campus 3, em frente ao Nama. Eu fechei meu sábado no Espaço Aberto e o meu domingo era do Quem São Eles. E isso se apresentando inicialmente de graça e conquistando... Conquistando, até que a gente formalizou um contrato que durou mais de 2 anos. Em cada lugar eu estava lá sempre, no mesmo horário, e fazia. E na época o barzinho em Belém era 1 hora de show, né? Você fazia 1 hora, aí está lindo, o cara contratava mais 1 hora, mas normalmente você já tinha outro bar para fazer, já tinha outro espaço, e você tinha que sair de um para outro. Entendeu? Então foi assim que eu tive coragem de sair de Cametá, porque Cametá não tinha mais. Sozinho tu vieste? Eu vim com a minha família. Né? Eu vim com a minha família. Quando eu cheguei em Belém, como eu vim 3 meses antes, eu já tinha feito a minha procuração de abraços aqui. Quem vai me abraçar em Belém?
Aí aqui eu recebi abraço de todos os cantores, abraço de gravadoras, como o Raimundo Simão Batista na Gravodisco, foi o cara que me deu logo um emprego. O emprego do Kim, bora, vem pra cá, tu vai fazer tudo aqui, mano. Tu vai desde empacotar os LP do menino lá dos cantores, lá do menino do Vagabunda, lá, que é o nome do nosso amigo Cícero Rossi. Sim. Eu empacotei muito CD do Cícero Rossi, que chegava naquela época, o CD chegava numa caixa, o plástico na outra e a capa na outra, entendeu? Então você tinha que pegar um por um e fazer virar um só e empacotei muito. Os meninos lá, Ribamar José, os artistas, eu trabalhei lá, ou seja, então eu já vim com um Porto Seguro bem legal aqui em Belém, dos meus amigos. No mesmo momento surgiu o Louvor Norte na minha vida, que foi o Dedê, que fechou, foi um outro projeto que a gente fez com o Simone e Suzane. Nós éramos os vocais do Louvor Norte, entendeu? Aí naquela época o pastor Lorival, o primeiro Louvor Norte que eu fiz, a gente ainda saiu na Assembleia de Deus do Bengui, a banda era o Dedê que montava, e aí vinha Voz da Verdade, vinha a Shirley Cavalhais, vinha a Aline Barros, Brode Simeon, Marcos Góes, vinha Jorginho Gomes, essa turma toda vinha de lá para Belém e passava uma semana com a gente ensaiando aqui, entendeu? A gente ensaiava, e quando era sexta, sábado e domingo, as apresentações lá na primeira foi lá na Escola Superior, lá na Rômulo Maiorana, né? Ginásio ali, sim, educação física ali, entendeu? Ou seja, isso tudo foi agregando valores dentro do nosso projeto aqui em Belém. Porque montamos um grupo de vocal, Kim, Simone e Suzane, que a gente trabalhava na Gravação, fazendo vocal, trabalhava na RJ e trabalhava na Gravodisco. O bacana dessa história, cara, dessa época, o Alípio Martins vinha com 5 tapes, né, de lá de São Paulo, pegava de Fortaleza, e o nosso vocal era bem baratinho, eu lembro que era R$5 para cada um, parece, assim, por música, né, era bem baratinho. Aí ele vinha de lá, chegava aqui em Belém, ele ia lá em casa, na Vila Isabel, onde eu moro até hoje, batia na janela. Ei, Astro, chegou o Astro Maior, que era ele. Né? Eu era o Astrinho, ele era o Astro Maior, e a Simone Suzane, ele chamava de As Orives, as meninas de ouro. E a gente gravava, entendeu? Ou seja, a gente trabalhava em estúdio, trabalhava em bar, e a única coisa que eu não queria era banda, cara. Banda. Eu vim de Cametá assim, com o intuito realmente de fazer minha marca em Belém, de não servir mais de instrumento de banda. Eu não quero ser músico de banda, eu não quero mais ser músico de banda. Tu me disse que fez, como a gente chama, de preparar o terreno para vir para Belém. Isso, mas eu acho que preparar o terreno não te deixou livre de algumas dificuldades, né? Eu imagino que tu deve ter enfrentado algumas aí nessa caminhada. A maior dificuldade era encontrar a Meire e cuidar dos meus filhos. Isso era horrível. Porque eu saía de casa, como eu te falo, eu saía de casa 8 horas da manhã para um estúdio, gravava de manhã, vamos dizer, Gravodisco. À tarde a gente ia para RJ. À noite a gente ia para a gravação. A gravação sempre era de período e até meia-noite. Quando era um Alípio Martins, a gente entrava 8 da manhã, a noite inteira só saía no outro dia. Normalmente eu chegava em casa 2, 3 da manhã. A Meire, para não me acordar, a gente não falava. Ela ia trabalhar na Claudinha, na Senador Lemos. Quando ela voltava, eu já não estava de novo. E assim a gente ficava. A gente não falava assim. Só se viam dormindo. Um via o outro dormir. Era dormindo. Só sabia que estava vivo porque estava... Era dormindo. Então era muita correria, cara. Porque eu tinha muito medo de deixar meus meninos com fome. Minha família. Medo mesmo. Sabe o que é medo? Pavor. Eu tinha pavor eu sonhava com o carro me levando. Sabe aquela cena do carrinho cheio de tudo em cima, cama virada, cadeira virada, e eu com as minhas criançadas lá em cima. Assim. Cara, eu sonhava com isso, mano. Eu sonhava com isso. Que sonho estranho, rapaz, que negócio horrível. Mas graças a Deus, é isso que eu te digo, eu fui abraçado pelos meus amigos. Então eu não tive que passar por isso. A gente naturalmente veio, junto com a minha irmã, a gente construiu nossa casa lá na Vila Isabel, que eu moro até hoje. As pessoas, sempre eu tive emprego. Eu digo assim, que é um cara maluco, um ser humano como nós, artistas, 100% autônomo, que você não tem garantia de nada de futuro. Mas você acredita, mano. Você vai na loja e fica com uma dívida de 5 mil de um carro novo lá. Mas por que você acredita? Porque você tem amigo.
Você tem amigos, mano. Você acredita porque você, no decorrer da tua vida, você veio lastreando amigos, parceiros. Os meus parceiros que compram meu show, que vendem meu show, são os mesmos, desde que eu comecei a minha vida. São os mesmos. E quando eles estão muito longe, eu ligo, mano, o que foi que houve? Você parou de fazer show? O que está acontecendo contigo? Entendeu? Porque é assim que funcionam as coisas. Como eu digo para você, o meu escritório, que é meu celular, não sai, mano. E é 24/24, eu aqui ligado. Eu não tenho esse negócio de desligar celular, não. Não tem esse negócio, é 24/24. O Kim estava me contando antes da gente começar a gravação que ele é o empresário dele e acaba sendo empresário de outros artistas. Empresário de outros também. amigos, porque as pessoas não encontram meus amigos. Cara, eu não sei como os meus amigos são malucos, eles não atendem telefone. E aí os caras vão, me acham. E aí eu tento fechar e liga, eu vou devagarinho até conseguir falar. Às vezes perde show, porque não tem como você segurar, né? Sim. Mas eu gosto sempre de estar trabalhando com eles. Eu montei um projeto chamado Bregaço Pai d'Égua. Esse Bregaço Pai d'Égua a gente está vendendo para as prefeituras, né? O último que nós fizemos agora fez Kim Marques, o Marcelo Val, Edilson Moreno, o Diogo, Aninha e Lima Neto. Preto, foi um show lindo. Olha. E esse show eu estou tentando passar para outras prefeituras, para outros amigos, para as pessoas que curtem. Porque o que fica mais legal desse show é a diversidade das músicas. Você escuta 2 do Kim, 2 do Edilson, 2 da Aninha, 2 do Diogo, 2 do Marcelo, 2 do Lima, depois volta o Kim, depois volta. Ou seja, fica uma rotatividade de músicas e só músicas bacanas que o povo conhece. Alô, prefeituras, empresários, olha, aproveitar, comprar logo essa ideia aqui do Kim. Mano, o show fica muito legal, as pessoas, elas ficam ligadas o tempo todo, porque, cara, quando você anuncia uma média de 6 artistas no evento, as pessoas que vão, elas não vão porque gostam só do Kim, não, elas vão porque gostam de todos os artistas. Vira quase um festival. Né? Mas normalmente é um festival, que, vamos dizer, quem é fã do Diogo vai. O Diogo leva 50, 100, o Kim leva 50, 100, o Edilson leva 50, 100, o outro leva 50, 100. Quando você dá, você tem ali um grupo de pessoas reunidas. E mais os que vão ali, que vão só porque para curtição. Mas os fãs estão lá de todo mundo. Entendeu? É isso que é legal, cara, no projeto. E eu gosto disso. E Kim, você é um dos artistas, como a gente fala, da velha guarda do brega. Com certeza, Tu participou desse movimento... eu não sei se dizer se da criação do brega, mas pelo menos desse desenvolvimento do brega. Participou e assistiu também. Conta pra gente um pouquinho dessa história do brega, que essa formação desses artistas. Olha, nós temos 2 momentos do brega que eu acho que foi espetacular. Eu tive a honra de estar nos 2. Né? Muito moleque como eu era, eu não podia estar à noite dando toca aí, não. Mas eu fui no xodó, no primeiro xodó do Kizan Lourenço. Aonde estava lá os caras todinho, Ted Max, Mauro Cota, onde estava Luiz Guilherme, Jorge Bena, o Juca Medalha, Fernando Belém, sabe, essa turma, Márcia Rodrigues. Na época tinha TV Cidade, meu irmãozinho. Quem apresentava era Kizan Lourenço. Então, o Kizan Lourenço, ele lotava aquele xodó, era um negócio espetacular, mano. Era uma festa, eu ia na TV Cidade, ficava olhando aquilo ali, era uma loucura. Os fãs ali, para o artista sair do estúdio da TV Cidade, era uma loucura. Eu vi aquilo, caraca, mano, é um negócio de doido. Era na época que os programas eram gravados em teatro. Era teatro, casa, né? Entendeu? Então... esse momento assim, foi um momento muito lindo. Nós tivemos uma paradinha, que eu digo assim, de meia boca, que tivemos uma invasão muito grande da música baiana no estado do Pará, que isso acabou em 2 festivais, que era Carnabelê e Parafolia, e que a música baiana entrou muito forte aqui, aí deu uma apaziguadazinha na coisa, até que, quando foi em 2000... aliás, em 93, 92, mais ou menos, o Roberto Vilar lançou Papudinho. Quando o Roberto lançou Papudinho, ele renovou tudo. Que o Roberto, que foi o cara que foi o responsável de verdade por todo esse movimento que a gente está vivendo hoje, entendeu? Então eu falo sempre isso, eu falo, Roberto Vilar nós gravamos um filme no qual era muito importante o Roberto Vilar fazer parte daquele filme, porque era justamente contando essa história do brega, essa história desse brega dos anos 90 para cá. E quem acendeu toda essa chama foi o Roberto Vilar. Preto, quando eu vi o Roberto Vilar estourado,
Eu digo, não, mano, eu já tinha músicas, eu vim aí eu corri para compor mais. E nesse momento eu tinha recebido um convite para tocar contrabaixo na banda Marca Registrada. Aí eu disse, eu vou, eu gostava, eles tocavam em trio elétrico por aqui, tocavam não sei o quê, nas praças de Belém. Aí eu gostei e fui. Aí cheguei lá com o Lúcio e eu já com o meu repertório. Cara, Roberto Vilar sozinho no mercado, já tocando na FM Belém, aqui que antigamente ninguém tocava em FM, e já tocando em FM. Meu irmão, eu preparei o repertório, fomos para a RJ para uma reunião com o seu Raul. Chegamos lá na reunião e eu coloquei as músicas lá, olha, música X, música X, música X. Aqui a gente está com 12 bregas para a gente fazer o primeiro CD de banda de brega. Isso em que ano, mais Isso, ou menos? 94, mais ou menos por aí. 94, 90 para 95, entendeu? E o que acontece com isso? Na reunião lá, não, aí pula daqui, pula dali. Não, porque a banda é a banda de axé. Eu digo, pô, quer dizer que vocês querem ser baiano, né, cara? Tá bom, beleza, eu tô fora da banda. Falei logo assim, lá mesmo, eu falei, tá, beleza, eu tô fora da banda. Eu saí de lá e fui pro Dedê. Lá pro estúdio do Dedê. Cheguei no Dedê, mostrei as músicas pro Dedê todinho. Aí o Dedê, caramba, quem tá aí em cima? Porque, cara, você precisa estudar o que tá dando certo. Campo harmônico do Roberto Vilar é 100% diferenciado de qualquer compositor que já tenha feito música brega no estado do Pará. E no Brasil não existe, é um campo harmônico único. A música dos anos 80, você usava um campo harmônico, vamos dizer, Ré, Si menor, Sol lá, Ré, Si menor, Sol. Se você tira em Mi, aí você vai para Ré bemol, você vai para lá, você vai para Fá. Pronto, acabou. Ou seja, era um quadrado que a gente falava, simples. Aí todo mundo compunha 1000 músicas nesse quadrado. Roberto Vilar tirou isso tudo, mano. Ele pegou ali, ele deu um Dó menor, ele deu um Dó sustenido, ele deu um Lá maior sustenido, bemol, aí descia para o Sol. Ele não tinha regra. Ele cortou a regra de você manter um padrão musical. Ele cortou essa regra. Foi aí que foi o grande sucesso, porque os campos harmônicos diferentes, solo. E outro detalhe muito importante no CD da música do Roberto Vilar foi que foi valorizada a guitarra. A guitarra foi o contraponto, que foi justamente onde entrou o Chimbinha. Entendeu? Foi aí que entrou o Chimbinha, colocando 3 guitarras e marcando a levada do calypso mesmo. E aquela guitarra veio para cá, com solo de guitarra na cara, tudo aquilo ali fez o projeto do meu amigo Roberto virar sucesso de verdade em todos os lugares, norte, nordeste todo, Brasil todo, entendeu? O que é que acontece? Eu parti para aquilo, eu vou compor isso aqui. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei no estúdio do Dedê, ele deu o horário pra gente gravar de meia-noite às 6 da manhã, porque liso, mano, como é que a gente vai pagar o estúdio? Pode escolher, né? Liso, eu vou escolher aí, normalmente era o pessoal gospel gravando durante o dia, né, que ele estava na igreja, tudo, pastores gravando, pessoal da igreja, e de meia-noite às 6 da manhã ele liberou. Aí quem era produtor, que eu chamei comigo, Chimbinha. Chimbinha é meu parceiro, meu irmão, meu produtor. Aí vamos para lá com a Chimbinha, Chimbinha e JR. Aí faz a barra, era um aparelho de rolo, né? Rolo de 16 canais. E aí nós começamos a gravar. Conforme nós fomos gravando, as músicas foram ficando muito boas, cara. Aí chama o Hélio, chama o outro para botar. E, coincidentemente, já está no estúdio o Vanderlei Andrade gravando o CD e tá o Alberto Moreno também gravando o CD. Que eles já vinham antes de mim, já tinham gravado antes de mim. Ah, meu irmãozinho, quando o Vanderlei ouviu o meu CD, ele doidou. Por incrível que pareça, o CD do Vanderlei só tinha um brega. O resto era o quê? Rock. O Vanderlei é roqueiro, né, mano? A gente vê pelo estilo dele Ele que não é um roqueiro. estilo Você de vê brega. que ele canta 15% do show dele brega e o resto tudo rock. Entendeu? E o povo ama, e ele é um grande artista. Entendeu? Então, quando ele viu o Chimbinha, foi bater em casa com o Vanderlei. Aí chegou lá em casa, disse assim, Kim, pô, trouxe aqui, ele já estava com cabelo de arara, né? Vermelho de um lado, beijo do outro. Chegou lá em casa, sentou na mesa, disse, olha, quero te apresentar a Vanderlei Andrade e tal. Esse rapaz está gravando lá com o Dedê, ele viu o teu projeto, pô, mano, ele quer uma música tua de lá do projeto. Aí, pô, beleza. Aí, uma música, tá, vamos tirar, eu faço outra. 8 músicas do meu projeto ele pegou. 8 músicas. Aí ele levou 8 músicas.
Aí eu falo, caramba, agora eu vou compor de novo, né? Aí eu vim compor. O que foi que surgiu? Depois, a dança do brega, que foi meu maior sucesso, surgiu, brincou comigo, Mulher Demais, Taxista, várias músicas, entendeu? Surgiram para o meu CD. Aí foi aí que o Alberto Moreno, que estava gravando um estilo meio acerestado, também mudou e veio e gravou o dele. Aí veio na mesma linhagem. Aí o Edilson Moreno entra e grava o dele na mesma linhagem. O Diogo, a gente já tinha puxado o Diogo para essa linhagem, que a gente gravou bem antes do meu. Mas já nessa linhagem que eu compus Minha Cinderela, eu compus Voa Gaivota, para ele, eu compus 5 músicas para o Diogo também. E assim a coisa veio seguindo. O Tony Brasil passou a compor. Todo mundo, a gente fez um grupo de compositores, Júnior Neves, Adilson Ribeiro, essa turma toda, já para fazer esse outro movimento que a gente viu a porta abrir para um outro movimento da música do Estado do Pará. Foi aí que surgiu o brega acelerado, que acelerou, veio o brega antigamente, gravava ele bem romântico, né? Aí o Roberto Vilar gravou 155, quando eu gravei, eu já gravei 155 ainda, no outro nós já gravamos 158, aí veio acelerando até chegar hoje, que é 160, entendeu? Qual é essa mudança de cenário que tu observa hoje? Do brega naquela época para hoje, até mesmo os artistas. Existe muita mudança? Ah, existe sim. A música virou muito eletrônica, né, cara? Eu acho isso espetacular. Porque aí, hoje, os compositores, basicamente, os caras que estão produzindo as músicas são DJs. Tem música eletrônica mesmo, entendeu? Eu acho isso muito bom, cara, porque a evolução ela aconteceu em todos os gêneros musicais. Se você vê o samba, ele saiu dali do fundo de quintal e veio até aqui, ao menos, mais ou menos, menos é mais, uma coisa assim, entendeu? Então, essa evolução é válida. Essa abertura de mercado é muito válida. A gente fica muito feliz com tudo isso. Eu tenho falado isso para todo mundo. A única coisa que eu acho muito estranho é a regra do jogo. Qual? A regra do jogo não muda. A regra do jogo, você tem que sair do estado do Pará para fazer sucesso. Você tem que sair do Pará para fazer sucesso. Olha, a regra do jogo, lá atrás, em 80, o Beto Barbosa teve que rasgar de Belém para Fortaleza para estourar com a lambada. Nós tivemos 2000. A Calypso teve que rasgar para Recife para fazer sucesso no Brasil. Agora, nós tivemos que Manu tenha ido embora para pegar um escritório de Goiás para fazer sucesso. Joelma continua com o escritório, hoje no Hermes Safadão, para fazer sucesso. Viviane Batidão, ontem eu falei com o empresário dela, de Fortaleza, escritório de Fortaleza. Zainara, hoje, escritório de São Paulo. Entendeu? O jogo não mudou, o jogo continua o mesmo. A arte está aí para todos nós, mas o jogo continua o mesmo. Ou seja, não há um escritório de Belém do Pará que enxergue isso, que como é que Viviane sai de Belém com cachê de 50 mil e volta com 150. Pois é justamente essa a minha dúvida. Quando tu diz que o jogo não muda, o que tu achas que faz o jogo não mudar? Por que a gente tem, como tu disse, sair de Belém para conseguir fazer sucesso? É falta de interesse e respeito. Falta de interesse dos escritórios de Belém, de querer vender você caro, de vender como você merece. Que te dê a oportunidade de mostrar um puta de um show. E, cara, para te queimar, um pouquinho de fogos, daqueles que fazem o show ficar bonito, é 5 mil reais. Tem artista que gasta 20 mil só daquilo ali, para ficar bonito. Tu entendeste com o meu negócio? Eu falo queimar fogo. Eu hoje estou conseguindo queimar 2 mil de fogo. É um pouquinho só no início do show. Você entendeu com o meu negócio? Isso faz o show ficar diferente, faz o show ficar bonito. Esses valores que tem que ser agregado no show, para que o show tenha que ter valor. Quando um prefeito compra um show aqui de Belém, de um cantor nosso aqui de Belém, ele logo estipula o preço. Olha, para cantor, a gente só estava pagando 20 mil, no máximo. Aí ele comprou 400 mil, Zé Vaqueiro, bem ali. Ele comprou o outro bem dali por 500 mil. Ah, mas para o cara ele está dando 500 mil. João XQ, o João... É isso que eu te digo. Essa regra, ela tinha que partir do princípio daqui de Belém. Do escritório aqui em Belém, que viesse valorizar o seu artista e que viesse valorizar o valor do artista. Mas é muito difícil, porque essa briga, o Chimbinha quebrou essa briga de cara com o nosso projeto Cabaré do Brega. E eu estava do lado dele, vendo
a lágrima aqui de raiva dos caras não quererem pagar o que o projeto vale. Síndrome do vira-lata? A gente pode usar esse termo? Pode, Síndrome de vira-lata? Pode. Achar que o do outro é melhor? Mas é isso mesmo. É isso. Valorizar sempre o outro. Entendeu? Pode ser, o cara vem com um tecladinho só aqui em Belém e leva 100 mil, 150 mil. Aí você chega, cara, eu fico olhando o desespero de querer do investimento dos nossos artistas, das nossas bandas. Hoje a gente vê aqui a Valéria fazendo um investimento lindo, a Cheiro Verde, o Sandro chega com um show lindo. Cara, a Suiane, o show é lindo, espetacular o show da Suiane, cara. O que é que falta para o escritório pegar e valorizar e vender isso para o Brasil num valor justo? Entendeu? Cria-se um grupo, a gente sabe disso, que existe grupo para todo lado. Até na bola tem grupo, na peteca tem grupo, no jogo de peão tem grupo, entendeu? Mas na música tem que ter essa sede. Eu vou lapidar aqui. Olha, nós estamos com meninos aí, com o Gabrielzinho, moleque bom pra caramba, toca guitarra, o moleque vai lançar até um projeto agora cantando brega internacional, pra te ter uma ideia. Tu entendeu? Nós estamos com o Ilha Lima, um moleque novo aí, cara, que já merece uma grande produção para sair pro Brasil. Nós temos a Valder Wolf, que tá aí com o prêmio. Eu fiz o feat com a menina lá, que é meu sobrinho, inclusive. A Gabi, né? Com a Gabi Amarantos. Ou seja, os meninos estão aí, mano, esperando o quê? Oportunidade. Eu digo, hoje eu não quero pro Kim. Eu acho que o Kim não tá afim de sair por aí igual doido. Deixa o Kim quieto. Mas, cara, tem muito moleque jovem que tem que vir para essa guerra com uma arma diferente. Ele tem que largar a baladeira, que a gente ficou o tempo todo na guerra com baladeira. E os caras com fuzil. E os caras com fuzil. Essa molecada, ela tem que vir com uma arma diferente, algo mais moderno, virar a Ucrânia e virar a guerra com drone. Entendeu? Eu acho que a ideia é essa, cara, para a musicalidade do Estado do Pará, para a cultura do Estado do Pará, para que a coisa funcione, ela tem que mudar o olhar, esse olhar de que você, porque, cara, é horrível, né? Artista da Terra o nome. Aí eles baixam logo o cachê, eles saem de 400 mil, Artista da Terra, só 5. Ou seja, da Terra tu pode fazer o que tu queres, tu manda. Tu entendeste como é a ideia? Isso acontece no Brasil todo, mano. Imagino. Isso não é só em Belém. Eu falo em Belém porque eu moro aqui. E é muito assim também, né, Kim? Isso existe no Brasil todo. No mundo, eu acho. Música regional. Música regional. Ou seja, tem o nacional e tem o regional. Aí eu digo assim, qual a região fora da terra que eu moro? Porque que eu saiba, eu moro na terra. Então eu sou nacional, porque eu sou brasileiro. Se eu sou brasileiro, eu sou filho do Brasil. Não, é regional porque nasceu nessa região. O outro nasceu no Maranhão, é outra região, ele vale mais. Ele vale 200 mil. Você nasceu no estado do Pará, você vale 5 mil. Isso é horrível, cara. É horrível para a arte que você não cresce, é horrível para o pai de família, para todo mundo que trabalha com arte. Entendeu? Isso vale para todo mundo. O pessoal de som tá aí também, coitado. Sabe? Eu acho muito linda a união das aparelhagens. Eles brigam entre eles, mas quando se une para são um grupo unido. Eu acho isso muito legal, que é um investimento muito alto. E Kim, a gente está falando de expansão de música nacional. Recentemente a gente vê aí essa polêmica, né? Recife, capital do brega, Belém, capital do brega. Existem cantores, movimentos que defendem aí as duas cidades se tornarem capital. Qual é a tua opinião enquanto uma pessoa que percebe, que vê esse boom do brega e que agora vê essa briga aí para quem vai ser a mãe do brega, o pai do brega? Eu acho isso com tristeza, eu vejo isso com tristeza, porque Recife viu o que o Pará não quis ver. Recife viu o que o Pará não quis ver. A música que entrou na novela da Globo, Is My Love, de Gabi Amarantos, ela não é de Recife. A Joelma, quando vai nos programas nacionais, ela canta aqui Marques, ela canta Edilson Moreno, ela não canta... Ela canta Recife, mas a música é paraense. Ela canta compositores de lá também, mas a música é paraense. Quando você vê os artistas cantando no Brasil, o que foi que aconteceu, Preto? Nada é à toa, tudo é ideia. E a ideia parte do princípio daquilo que ela acredita no futuro que vai dar certo. Ninguém atira para nada que não vai dar certo. Então os caras de Recife, eles vivem a música como trabalho, como negócio, como dinheiro há muitos anos.
Eles sempre olharam a música como um negócio. Tanto que lá numa festa agora de São João, a menor banda lá no show ganha 50 mil. O resto tudo é 400, 500, 600, 700, 1 milhão. É assim que funciona. Entendeu? Então eles olham a música como negócio. Eles não olham a música como entretenimento. Ah, eu amo Pará, porque eu canto brega, eu amo Pará. Não, é negócio, é dinheiro. Entendeu? E foi isso que faltou. Então, quando eles perceberam que a nossa música paraense invadiu o Brasil com a marca paraense mesmo, com a marca paraense de verdade, eles, epa, vamos pegar isso para nós. A gente já faz. A gente faz. Que não tem nada a ver com o brega que está no Brasil. Não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. A música de Recife, se você for fazer uma pesquisa, você pegar o Conde, você pegar as bandas lá, é um outro estilo, é uma outra linha melódica, é um outro papo. A nossa é dança, a nossa é animação, a nossa é coreografia, a nossa é letra, tema amazônico, nós cantamos amazônica, nós cantamos o nosso tacacá, nós cantamos o nosso jambu, a nossa história, a nossa culinária, a nossa cultura. Eles lá, eles cantam um tema de bebum, de negro que levou chifre, de cara que foi traído pela mulher. Lembra muito sertanejo, Lembra né? muito, é um outro tema. O nosso não, o nosso é dança, o nosso é diferenciado. E foi essa dança que foi para a Dança dos Famosos. Tu achas que, entendeu? Então, foi o oportunismo, como a gente fala? Tudo lá é oportunismo. Tudo. Quando a lambada estourou aqui, a Bahia não queria roubar a lambada do Pará? Foi a mesma coisa. Hoje tem uma banda no Brasil com um ônibus double deck cantando só música paraense. Sucesso no Nordeste, com agenda fechada, 3 shows por dia no São João. Uma cantora, inclusive, paraense, levaram bailarina daqui do Pará, tudinho pra lá. Banda de Javu. Essa banda tá lá. Sai todo dia, eu acompanho a equipe, eu conheço até a galera de lá. Meu irmão, é isso que eu digo. Tu já imaginaste se esse movimento fosse feito pelos escritórios do Pará e aí no final de semana, aqui, quinta-feira, quarta-feira, tu visse ali naquela BR-316, 4, 5, 6, 7 double deck saindo de Belém para invadir o Brasil. É esse que é o sonho para o futuro. É esse que é o sonho para o futuro. Como tu vê a galera lá saindo com os seus double deckzão, banda de Javu, e tu vai ver o repertório dos caras. Entra lá, tu vai ver o repertório dos caras. Só é música paraense. 100% paraense. E que a gente não vai longe, a gente foge um pouco foge, entre aspas, dessa questão do brega, que a Pablo Vittar regravou músicas paraenses. Regravou nas ondas do rádio, uma música minha. Ela regravou. Porque todo mundo está vendo o que o paraense aqui, o empresariado, não consegue ver. Não consegue ver. Infelizmente, todo mundo vê, só o empresário paraense que não consegue ver. Entendeu? Aí ele força o artista a estar tocando de tecladinho porque não consegue montar uma banda de verdade, porque o cachê que o cara paga não paga a banda. Não paga nem o transporte da van. Já imaginaste um negócio desse, mano? Então é um negócio assim, é maltratar, é ir para cima das coisas que não existem. A gente fala, e eu sou um falador, ô língua de jambu da porra, que é a minha, tu entendeu? Mas eu falo como um cara que viveu, eu completei 60 anos na semana passada, e desses 60, 48 foi na noite. Com 12 anos eu estou na noite. Com 12 anos eu estou na noite vivendo todo final de semana, tocando e vendo a história ser escrita por várias pessoas. Quando eu te entrevistei para nossa matéria sobre a polêmica do brega, tu trouxe até uma informação importante que eu não sabia, que é que os compositores pernambucanos, do brega pernambucano, vieram para o Pará para estudar o nosso brega. Estudaram, tiveram que estudar. Christian, Ivo Lima, Beto Caju, os meninos lá estudaram, mano. Os caras ouviram a gente, ouviram o Kim, ouviram o Edilson, ouviram muito Tony, um dos maiores compositores que esse estado, um cara com mais de 1000 músicas gravadas, entendeu? Um dos caras que fez o primeiro CD da banda Calypso era 100% Tony Brasil. Tu entendeste com um negócio desse? Ou seja, então esses caras pegaram
eles viram a Calypso estourando lá no Pernambuco. Isso eu estou te falando porque eles me falaram. Eu ia para lá com Chimbinha, a gente ficava lá tomando nosso uísque e conversando sobre música toda. E o Christian cansou de me falar isso. Cara, nós tivemos que escutar muito vocês, tivemos que estudar muito vocês para a gente pegar o campo harmônico de vocês. Que é isso que eu te digo. A mudança que o Roberto Vilar fez no campo harmônico. Então, você que é um conhecedor, que entende, né, do brega, a gente pode dizer que o brega do Recife, ele, de certa forma, é influenciado pelo Pará? Olha, nós temos muita influência, aliás, nós temos muito carinho pelo Reginaldo Rossi, mas os anos 80 ainda teve composições muito voltadas em cima do Reginaldo Rossi. Mas a minha equipe, a nossa equipe de compositores, eu, Tony, o Júnior Neves, Edilson Moreno, o menino lá, Edilson Ribeiro, o Alberto Moreno, Nilke Oliveira, entendeu? Não. Essa turma já é totalmente diferente. Nós criamos um outro modelo de compor. Independente do que aconteceu em Recife, do que tinha lá, nós criamos um outro modo de compor com um campo harmônico diferente. Totalmente. Nós usamos muito rock na nossa linguagem. Se você for perceber algumas músicas minhas, se for estudar o Kim Marcos, você vai ver que tem muita linguagem roqueira lá. Porque eu fui influenciado pelo rock dos anos 80. Comecei a tocar baile nos anos 80, rock. Traje a Rigor, Capital Inicial, Paralama do Sucesso, RPM, entendeu? Então, se você for analisar minhas músicas, você vai ver que tem uma pitada de De Fivres, que eu adoro De Fivres, que é lá do Nordeste, inclusive, da família do Christian, entendeu? Leonardo é um grande compositor brasileiro, entendeu? Aí sim, mas a nossa linguagem musical de 90 para cá não tem nada a ver, cara. Foi 100% feito aqui no Pará, 100% criado aqui. Teve uma coisa que eu te perguntei um dia desse no WhatsApp, que foi uma dúvida de um editor de São Paulo. Isso. E a gente fez uma matéria no SBT para o SBT Brasil, casado. Certo. Uma equipe do Recife fez parte da matéria e a gente fez outra parte e juntou tudo. Que a ideia deles era fazer uma matéria não no tom de rivalidade, mas no tom do brega como movimento. Isso. E aí a dúvida do editor era a seguinte: Calypso, a Joelma canta brega? Aí eu fui tirar essa dúvida contigo. Agora eu quero que tu explique aqui pra todo mundo. A Joelma canta brega? Canta brega. O ritmo é muito assim, porque assim, quando você compõe, você não compõe o ritmo, você compõe a música, e essa música, quando você chega no estúdio, você tem a liberdade de escolher o ritmo que você vai fazer. Se o produtor achar que essa música não entrou legal num ritmo calypso, ele pode colocar no chacundum. Se ele achou que não pode colocar no chacundum, ele começa a misturar até um sambazinho no meio, ou seja, que ele transforma aquilo numa música, né? Mas quando a gente compõe a música, a gente já define, é brega. Entendeu? Então, essa regra é nossa, ela canta o ritmo calypso. Quando eu te falei até, Inês, a Joelma canta a música Brincou Comigo, que a música é gravada no meu primeiro CD, ela regravou Brincou Comigo. Aí quando a Joelma canta Brincou Comigo, é calypso. Quando o Kim canta Brincou Comigo, é brega. Entendeu? Então não existe, é uma lógica, a música é brega. Ela sempre cantou brega, mas o Brasil, ele fez essa confusão entre o ritmo calypso, entre a banda calypso e o nome da música. Entendeu? Então a Joelma canta uma vertente do brega? Não é vertente, é o brega original. Mesmo. É o brega original. Porque quando eu compus Brincou Comigo, eu não compus ela vertente de nada. Eu compus brega. Sim. E ela canta. Quando ela cantou várias regravações que ela fez do Edilson Moreno, ela não mudou a música. A música é a mesma que o Edilson Moreno canta. O Edilson Moreno canta brega. A Joelma canta calypso. Não, é brega, mano. A música é brega. Só que o povo chama de calypso. Só que calypso é o ritmo. O ritmo é o ritmo calypso, entendeu? Então é muito diferente. Ritmo é ritmo, como samba é ritmo, entendeu? Aí o pagode é um ritmo que é samba, mas pagode foi criado já uma vertente do samba, colocando outros elementos. E no caso ela não, ela grava a mesma música, entendeu? Agora se a Joelma canta um romântico sertanejo, até pode ser. É uma música romântica, que ela tem muitas músicas românticas. Aí a gente pode até entender, mas a música do Kim que ela canta é brega. E no meio dessa polêmica toda, tem gente que
talvez por falta de conhecimento, eu sempre levanto essa bandeira de que tanta coisa importante para brigarem, para discutir, estão discutindo por isso. Qual é a importância de um título como esse? Quando uma cidade recebe um título de capital do brega, capital nacional, capital mundial, o que é que muda? São portas que se abrem? Olha, muda. Não adianta dizer que não muda. Muda. É como um negócio muito, muito estranho, eu vou te falar agora. Mas eu preciso falar porque é a minha língua de jambu. A casa é sua. Durante muito tempo, o Ney Messias tentou colocar na Rádio Cultura brega. Ele não conseguiu. Aí veio o Dinho, tentou colocar o brega. Ele não conseguiu. Quando a doutora Ana Cunha formalizou o projeto transformando brega em cultura para... como é que a gente chama? Patrimônio cultural e material. Patrimônio cultural e material do Estado do Pará, que o governador assinou, isso nos deu força, isso nos deu muita força para chegar com a Funtelpa, não. E feliz foi que o Binho estava lá dentro da Funtelpa. E um dia eu fui dar uma entrevista na Rádio Cultura e conversei com o Binho, ele disse, o projeto está pronto, agora é só o presidente dar ok que o projeto vai para o ar. E eu tive a honra de ser o primeiro entrevistado do programa no dia da inauguração do programa As Marcante na Rádio Cultura. Ou seja, se nós não ganhássemos o título, não teria o programa até hoje. Porque existia uma barreira muito forte. A Rádio Cultura, ela tocava reggae do Maranhão, mas não tocava brega. Eu procurava querer entender isso sempre. O Janjão tinha programa de samba na Rádio Cultura, mas nada de brega. A outra tinha programa de X, a outra de Y. O programa de reggae, então, nem se fala. Lá era reggae de 24 horas. Mas não tocava. Então, hoje, quando eu converso com o Miro Sanova, que eu agradeço o empenho dele hoje e por tudo que ele está fazendo e colocando coisas novas, é programa novo, só toca Pará, ele chamando os cantores de brega, é programa X, porque é todo um gancho que transformou 100% aquela ideia de um canal com o nome do Pará que não tocava Pará. Entendeu? Então a gente está falando de mais que um título, a gente está falando de abertura de porta. De abertura de porta. Se não é o título, não tem porta aberta. Então isso abriu porta. Se você me pergunta aqui, e matéria de eventos, isso influenciou? Não. Mas pelo menos uma coisa eu tenho para falar. Nós temos um programa chamado As Marcantes hoje, na Rádio Cultura, e que nós somos felizes em escutar de 6 às 7 da noite. Mas se a gente for analisar que a gente tem programas falando da música brega, que a gente tem matérias em rede nacional falando do brega, a gente tem mais gente querendo conhecer o brega e automaticamente mais clientes, digamos assim. Justamente. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, para quem está nas redes sociais falando, digitando besteira de que tem coisa mais importante, isso é muito importante de ser debatido, né? Porque, assim, olha, todo mundo que critica nas redes sociais, seja lá o que for, é porque dói nela alguma coisa. Se eu estiver assistindo um programa de televisão que esteja falando mal do brega, eu vou entrar lá e vou brigar. Porque eu entro e deixo minha opinião. E todo mundo tem direito a isso, nós somos livres para isso. Mas eu acho que quando se fala de cultura, quando se fala de arte, quando se fala de você invadir rua, ocupar com projetos sociais, seja ele qual for, é tudo positivismo para nós, cara, é tudo de bom para nós, porque a gente está fomentando o futuro. Eu olho sempre para o futuro, entendeu? Como eu te falei, eu achei que eu ia embora, que eu ia perder o corpo e que eu não ia ter oportunidade de ver muita coisa mudar na música do Estado do Pará. E hoje não. Hoje eu estou muito batendo palma. Porque no trancos e barrancos, numa polêmica de Recife, aqui, são portas abrindo. Muitas coisas têm que mudar para nós. Tem muita coisa que mudar. A gente tem um olhar assim, reconheça, né? Reconheça, eu falo isso sempre, e valorize. Não basta apenas tu dizer que tu é meu irmão se tu não me dá um abraço. Sim. Fala que é meu irmão, mas me dá um abraço, pô. Entendeu? Me dá carinho. Vai lá, a gente é parceiro, a gente é irmão. Então, na música é a mesma coisa. Então, diga que ama brega,
Mas saia da sua casa para assistir o Edilson Moreno, para assistir o Vanderlei, para assistir o Nelsinho, para assistir. Não adianta você falar que ama o Pará, que amarrar uma bandeira no pescoço, uma bandeira na cabeça. Eu sou paraense com muito orgulho. E não vai assistir seu artista. Não vai assistir o Nilson Chaves no teatro, mano, com um ingresso bem baixinho. Não vai assistir Lucinha Bastos, Marcos Monteiro. Nosso grande amigo fez um show agora em homenagem à menina lá, poxa, esqueci o nome dela, Gal Costa. Show lindo. Entendeu? Então vá assistir. Diga, eu amo a minha cultura, eu amo a minha casa. E saia de casa e vá assistir, pô. Não fique só dizendo na internet aqui, jogando coração para todo lado, não. Entendeu? É difícil. Fácil levantar a bandeira, mas balançar é mais justamente. Difícil, né? E quem, falando em abertura de portas, tem quem abre a varanda para cantar, que é o caso. É a varanda do Kim, né? É a sacada. É a sacada. Como é que surge essa ideia de eu vou cantar na sacada de casa e a galera foi gostando? Isso não, tudo na minha... É isso que eu digo para você, desde cedo. Eu não penso em mim. Eu penso no coletivo, sempre. Todos os projetos que eu faço, eu falei isso um dia desse para uma deputada. Eu disse, deputada, eu nunca venho sentar na sua frente para pedir nada para mim. Nunca eu quero nada para mim. Eu quero para o coletivo. Eu quero para todos. Eu quero que as pessoas tenham oportunidades. Então, eu, olhando o bairro do Telégrafo por cima, eu vi que o bairro do Telégrafo não tinha nenhum ponto de aglomeração artística, ponto de encontro, nem na Praça Jaú, nem na praça ali da Praça Brasil, nem em lugar nenhum, não tinha. Ou você faz um show num clube, eu não tenho ali na Grande Família, eu não tenho nada. Aí eu, pelo amor de Deus, eu tô cheio de amigos, cara, querendo palco. Eu tô cheio de pessoas querendo espaço para cantar. E não tem onde. Aí foi aí que eu fui num clube em Belém do Pará, lá no Telégrafo mesmo, e lancei uma proposta para fazer uma domingueira, uma festa lá, onde o povo viesse cantar, as famílias viessem se encontrar. Contei e sonhei com o projeto, e a pessoa virou para mim e disse, beleza, a casa está aqui para você. Você tira a licença, você paga o aluguel, você paga o segurança, você paga o som, traz os artistas, os sócios da casa que entram tudo de graça. E eu falei, e o bar? Ele disse, não, o bar é nosso, é terceirizado. Eu falei, e o Kim? O Kim vai para cá para trabalhar. E o Kim? Eu falei, e o Kim? Fica como? Aí eu saí de lá muito triste, cara. Eu saí muito triste mesmo, porque você sonha algo, né? E aí quando aquilo não se realiza, aí te dá uma frustração. Você diz, pô, que negócio é esse? Como é que será que só eu sonho? Será que a pessoa não abre que eu vou levar muitas pessoas para casa dele para fazer aquilo movimentar? Não. Aí beleza. Aí sento na frente de casa e fiquei olhando lá, assim, quando eu olho a minha sacada. E eu tinha ido em Recife, lá com o Chiminha, fiquei lá no Hotel São Francisco em Olinda, fiquei um mês lá. E lá eu olhando, eu saí andando ali e passo bem na frente da sacada do Alceu, lá em Recife. Aí eu vejo a sacada do Alceu, aí tá lá, a sacada do Alceu, patrimônio não sei o quê, de Olinda, aquelas coisas todinhas. Cara, que maravilha. E eu olho, ela é maior que a minha, é pouca coisa, né? E ele põe orquestra também embaixo. Entendeu? A rua da casa dele é esse espaço que nós estamos aqui. É bem estreitinho mesmo, é por isso que dá aquela aglomeração horrível ali, né? De tanta gente. E ele fica cantando lá da sacada dele. Aí eu, caramba, e vem passando um amigo meu, toca. Aí eu falo, toca, vem cá, mano. Se domingo eu subir ali e com meu violão e cantar, você vem assistir o Kim? Ele falou, vem eu, ainda vou chamar os vizinhos, vou avisar as famílias, então vem, pode avisar todo mundo que domingo vai ter Kim aqui cantando, entendeu? Só que eu botei aquilo na cabeça para fazer mesmo e fiz. Só que eu esqueci de um detalhe, eu não pedi licença para ninguém, para fechar rua, para nada. Graças a Deus eu não tive problema, mas eu tive medo, entendeu? E que quando eu botei as duas caixinhas, que eu botei os meninos lá, montei uma tenda, que eu botei os meninos lá embaixo tocando, que o povo chegou mesmo de verdade, aí, mano, pelo amor de Deus,
Aí vem aquela preocupação, pô, se a polícia chegar, vai dar. Foi aí que começou a sacada do Kim. Aí você liga para um amigo, liga para outro amigo, liga para outro amigo, na moral vai chegando cantor, e aí virou aquilo, pô, aquilo já tem tempo pra caramba. A sacada do Kim completou 16 anos agora. Nossa, é muito tu tempo. entendeu? Então, é um tempo bom. E hoje, a gente, esse ano passado agora, inclusive está no meu canal do YouTube, você pode ir lá, você pode conferir os artistas que tiveram na sacada do Kim. Ó, tá aí, ó. Entendeu? É um projeto lindo. Esse momento foi uma homenagem à nossa grande amiga Sandra, a irmã dela que está lá atrás comigo. Né? Foi uma homenagem à Sandra, que era uma moça que ela sempre ia para lá comigo. E ela pintava, porque lá em Cametá nós temos essa tradição de pintar o rosto, né? de maisena. Sim. Entendeu? E a irmã dela ficava de um lado, ela ficava do outro, passando maisena no meu rosto. As duas. Eu ficava todo cheio de maisena, entendeu? Então... É um projeto, cara, lindo. Esse ano agora, olha, você vê aí que graças a Deus, a gente já conseguiu apoio, né, para o projeto. Você vê lá que tem a Suíte Produção, né, que nós tivemos a oportunidade, a Florata, que é o nosso parceiro lá de Castanhal, é o Tiago. Nós tivemos a prefeitura a Indiazinha, que é a cachaça que eu bebo sempre, que o Milton lá de Abaetetuba, que sempre é um parceiro. O Bob também, um grande parceiro nosso esse ano. A gente já conseguiu isso, né, cara? Coisa que a gente conseguiu juntar esforços. Né? Juntar esforços, que é muito difícil. Mas isso eu fiz muito no peito, sozinho. Sozinho. Como a gente fala, na braba. Na braba. Eu fiz sozinho. Eu sempre confiei que um dia a gente ia conseguir apoio. Eu sempre confiei nisso. Eu digo, olha, cara, um dia a gente vai conseguir. Esse ano, inclusive, eu já tenho uma carta da Lei ICMA que eu preciso de apoio, hein, pessoal? Empresas que paguem ICMS, pelo amor de Deus, apoie o Kim nessa cara do Kim, entendeu? Eu tenho um projeto mais maluco esse ano ainda, que é a coisa mais linda do planeta, que é a sacada do Kim na transladação. Esse projeto que é um espetáculo, porque a nossa ideia é fazer um camarote-palco ali na Quintino com Nazaré, no Largo da Quintino, fazer um camarote-palco. Lá a gente coloca 10 artistas fazendo uma homenagem, 10 artistas do Brega, fazendo uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, com banda tocando, com os nossos parceiros, um camarote para levar os amigos, artistas, entendeu? Para fazer parte desse evento. Uma grande homenagem, eu acho que é o ano propício para todos os artistas se unir, para todos os artistas estarem no momento de fé lá com Nossa Senhora. E eu sou assim, Preto. Eu faço o projeto e corro para cima. Eu não tenho esse negócio de esperar por ninguém. É por isso que eu tomo conta da minha agenda. Eu não espero por ninguém. É para fazer o projeto, quem faz? Fulano, eu corro atrás. Quanto é X? Bora fazer. Dá entrada na CMA. É documento, bora correr. Vai para cá. E aprovou. Agora bora correr atrás de patrocinador, o que eu estou agora. Tanto para a sacada do Kim do lado do telégrafo, quanto para a sacada do Kim da transladação. E eu quero fazer mais. Eu quero fazer uma trave de LED, para eu poder fazer homenagem aos nossos parceiros, colocar a imagem do Ditão, colocar a imagem do Tony Brasil, colocar a imagem de Ted Maxi, Vavá da Matinha, os artistas do nosso brega que já se foram. Essa é a ideia, para que todo mundo que passe lá. E colocar a logomarca de todos os artistas que vão estar no palco também, de artista por artista, entendeu? Valorizar o conjunto de tudo. Eu falo isso, sabe, para as pessoas. Não basta, não é você sonhar com um projeto e fazer aquele projeto só para prestar conta. Não, é para fazer mesmo de verdade. É por isso que meus projetos dão certo. Eu tenho o navio do Círio Fluvial, que a gente faz o Círio Fluvial de Nossa Senhora de Nazaré, um navio para 600 pessoas, que até julho não tem mais. Deus abençoe, que está vendendo tudo. Ou seja, mas a gente faz com muito compromisso. A gente coloca, esse ano foram 10 convidados artistas comigo, um palco montado. A Nossa Senhora sai na escadinha e o brega come, mano. Aí eu trago uma banda do Mestre Cupijó de Cametá, que é a Fanfarra, né, para cantar só música de Cametá. É 1 hora só de música cametaense. E Kim, e falando em artistas, qual é ou quais são as tuas inspirações? Mano, eu tenho muitas inspirações, né, cara? Primeiro foi Mestre Cupijó, né? Esse aí foi o cara que começou. Eu tenho um projeto, inclusive, agora que a gente pretende fazer para o futuro, que eu completei 60 anos, agora eu vou dedicar os outros 60
Diz que pelo menos mais 20. Ah, não, ok, nada, pode. Diz que pelo menos mais 20. Eu vou dedicar esses 20, vamos contar de 20 em 20. Vamos dizer que eu chego a 80. Vamos contar 20. Eu vou fazer uma releitura de todas as músicas, músicas folclóricas de Cametá. Daí eu estou montando meu estúdio para isso, entendeu? Que eu chamo de templo musical. Lá a gente vai fazer música, a gente vai parabenizar, fazer homenagens, a gente vai chamar artistas novos, e vou juntar eu, Edilson Moreno, o Júnior e outros compositores para a gente compor para essa turma. A gente vai produzir a música e chamar aí, vem cá, canta agora. Canta para nós. E vai fazer sucesso. Ei, Kim, e tu tens uma outra coisa que a galera te chama de professor do brega. Como é que tu entende esse título que tu recebeu? Olha, foi o Fernando Belém que me deu esse título. Foi Fernando Belém. Na época que nós começamos o projeto do Xodó, porque eu estava lá no dia da reunião com o Fernando Belém, Chiquinho do Xodó, que foi na segunda leva do Brega Pai d'Égua, e tinha aquela ideia de Roberto Vilar é o Papudinho, entendeu? O Cícero Rossi, a Vagabunda. Aí eles davam o título da música, né? Aí o Kim Marques é a dança do brega. O que é que a dança do brega faz? Ela ensina as pessoas a dançar o brega. Quem é que ensina? Professor. É o professor. Não, aí chegou aí, quem é o professor? Então, todo mundo, você vê que o Edilson Moreno é o pirangueiro, entendeu? Vanderlei Andrade é o ladrão, por causa da música Vou Roubar, entendeu? Ou seja, era uma brincadeira boa, entendeu? Igual como nós temos a brincadeira de nome, né? Vamos dizer, a gente tem uma brincadeira muito louca com o Nelsinho, com o Chivinha, com o Edilson, com a turma lá, que Edilson Moreno não é Edilson Moreno, é Bebilson Moreno. O Nelsinho Rodrigues não é Nelsinho Rodrigues, é Tatuzinho Rodrigues. Aninha não é Aninha, é Caninha. O Kim Marques é Skin Marques. E Kim, se o Kim não fosse cantor e compositor, ele seria o quê? Professor. Professor mesmo, de dar aula. Mas de qual disciplina? Professor, eu gosto muito da pedagogia, né, cara? Então, inclusive, ano passado eu estudei o semestre todinho de letras. Legal. Aí, quando foi agora, eu me enrolei todinho, eu digo, tá tomando muito meu tempo, vou dar uma segurada. Eu segurei esse semestre agora. Entendeu? Eu devo voltar no outro, mas eu devo concluir o curso de letras. Todo dia eles mandam lá da Anhanguera para mim. Ei, que volta pra cá, rapaz, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas assim, eu seria professor. Eu seria professor porque é uma coisa que me encanta muito. É por isso que eu te digo, eu vim para a Terra para doar as coisas. Eu não vim para mim, eu vim para nós. Inclusive, eu falo para todos os meus amigos, nunca use isso é meu. Nunca use aquilo é meu. Nunca use, não. Nada é seu. É nosso. Então, conhecimento é nosso, o que você tem é nosso, as coisas que você sonha tem que ser nosso, tudo nosso, nada meu, entendeu? Daí que eu parto desse princípio desde o início. Às vezes a pessoa, mas Kim, tu deste a música minha, Cinderela, pro Diogo, por que tu não gravaste? Eu digo, porque ela não era minha, era dele, entendeu? Não era minha, era dele, entendeu? Então assim vai, a vida é assim, o que é seu é seu, mano, o que é nada é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. E qual a composição que tu mais gosta? Olha, eu gosto muito do Amor Especial, porque o Amor Especial foi a minha primeira música que ela já fazia sucesso na banda lá em Cametá. Então eu já tinha certeza que aquela música ela agradava as pessoas. Quando a gente tocava na banda em Cametá, eu com 14 anos, essa música já gravava. Tanto que com 16 ela era a primeira música do meu CD. E tem a que menos gosta? Não tem. Não tem, porque né? assim, se eu começar a compor e eu não gostar, eu não componho mais, eu paro. Sim. Se eu começar uma história, depois, porque assim, eu começo uma história, eu fico analisando, aí você vai trocando palavras, trocando letras, você vai trocando coisas aqui, vai trocando ali, você, entendeu? Aí até você chegar no, agora eu gostei, agora a música ficou inteira, isso vale para todos os compositores. Entendeu? Ninguém faz algo assim, pai, vai te dando. Não, a gente vem lapidando. Entendeu? Eu posso te mandar até uma prévia. Eu posso te mandar uma prévia, como eu mandei uma prévia agora essa semana para os Vingadores, lá para os meninos. Uma prévia. Eu peguei, fiz um violão, tal, mal gravado, inclusive, Sim. E mandei para o César.
Mas é uma prévia. A gente vai lapidando aquela música ali. Vamos lá. E se eles aprovarem, a música já está pronta. Tem uma pergunta que eu sempre faço para meus convidados quando eles vêm aqui, quando a gente está encerrando já o papo. Certo. Que é com quem você não tomaria um tacacá para combinar com jambu. Tem alguém que você não tomaria um tacacá? Não tem. Ou tem alguém, por exemplo, que você prefere não citar o nome, mas você não toma um tacacá com pessoas que fazem tal tipo de coisa? Olha, Preto, eu acho muito ruim. Eu procuro ficar bem distante das pessoas que batem no peito e falam: eu sou o cara, eu saio fora. Eu não gosto de compartilhar desse sentimento horrível, que é você bater no peito e dizer que você é o cara, que você é o cara, que você é o cara, que você é o cara. Porque, cara, não existe esse cara. Não existe esse poder de você dizer: eu sou melhor nisso, melhor... Não existe isso. Então, eu não concordo com isso, eu não gosto disso, eu não tomaria esse tacacá. A soberba mesmo. A soberba. Eu acho a coisa mais horrível. Porque a vaidade, Preto, a vaidade é o pior de todos os males. De todos os males é a vaidade. Porque a vaidade, ela te coloca numa posição que ela faz você não querer que ninguém tenha, que ninguém cresça, que ninguém consiga, que ninguém seja. Só você. Você é o mais bonito, você é o competente, você é o cara, você é o cara. E quem não for, você pisa, você quebra, você joga para o lado, você faz de tudo para derrubar, para acabar. Isso é o veneno do planeta. É a vaidade, a soberba, entendeu? Então eu fico olhando assim, às vezes, no meu grupo de amigos não existe, né? Porque eu não me permito a isso. Então se você me vê com alguém é porque é cara gente boa, o cara é do bem. Entendeu? O meu grupo de pessoas que eu convivo, graças a Deus, amigos de muitos anos. Olha, Edilson Moreno é irmão. Cheguei em 90 aqui, 6 da manhã, quando deu 6 da tarde, eu conheci o Edilson Moreno. Lá em Mosqueira, tocando lá no bar. De lá até hoje, a gente se fala todo dia. Ontem a gente estava conversando, ele faz show junto comigo, ele me vende, eu vendo ele, a gente faz, bora lá, um show em tal lugar, um show para ali, um show para cá. Eu acho que é assim, Preto, a parceria. E os outros amigos que a gente não está todo o tempo junto, mas a gente se gosta do mesmo jeito. Quando a gente se encontra, a gente se abraça, entendeu? E é assim a vida. Pra gente encerrar, deixa a tua agenda aqui, pra essa câmera. Eita, vamos lá. Olha, hoje, né, sexta-feira, Castanhal, rapaz. Olha, Castanhal, nós vamos fazer um grande show, eu e Diogo. Eu aqui pedi pro Diogo mandar para mim. Pode pegar a cola aí para dar certinho aqui, a data, o horário. Os dados, olha aqui, que Marcos... Sexta Pop, cara, na Mansão VIP. Sexta Pop na Mansão VIP é hoje, né? 6 de junho. É isso mesmo, Castanhal, Pará, tá aqui tudo direitinho. Horário a partir das 21 horas, já começa o DJ tocar na casa. É o DJ Emerson, que vai estar com a gente fazendo a prévia lá. Eu devo entrar meia-noite, o Diogo deve entrar 1h30 da manhã, mais ou menos assim. E é uma noite linda, sexta boa para todos nós. Tá certo, Kim. Cara, foi um prazer enorme te ter aqui. Uma conversa assim... É diferente quando você conversa com quem tem muito para oferecer. Eu acho que o título de professor do Brega te cai muito bem, de fato. Obrigado, amigo. E parabéns por levantar essa bandeira do Brega sem precisar pisar em ninguém. Como você mesmo disse, ajudando todo mundo. Volte sempre a casa nossa. Com certeza, amigo. Eu gostaria de deixar só o meu convite. Claro. Mais uma vez, nós estamos com uma carta da Lei CMA para a sacada do Kim da Transladação, precisando de patrocínio. Se os empresários aí, o pessoal queira colocar sua marca junto com a gente, são 10 cantores de brega para cantar com a gente. E a sacada do Kim, que a gente coloca mais de 30 artistas cantando lá no bairro do Telégrafo também, uma carta de crédito também, toda pronta para nós. Então, precisamos de vocês, empresariados. Tenho certeza que vai ser sucesso. Deus abençoe. Na verdade, já é sucesso. Já é sucesso. Já deu certo. Obrigado, irmão. viu? Obrigado por ter vindo. E você, gostou do bate-papo? Muito bacana, né? Então, pega esse link, compartilha com todo mundo, aproveita para assistir os episódios que ainda não assistiu e até semana que vem.